Já tem alguns meses que você acompanha os meus vídeos sobre educação nos Estados Unidos. Nesse período eu já atendi mais de 20 famílias e eu tive a oportunidade de apoiá-las no processo de adaptação dos seus filhos em escolas americanas. Mas eu nunca dividi com você um pouco mais sobre a minha história. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como me tornei a Principal Paloma. E eu vou começar te contando que eu nunca quis ser professora ou diretora de escolas. Antes disso, deixa eu contar um pouco sobre a minha experiência no Brasil. Desde cedo eu comecei a aprender idiomas, inglês e francês, porque a minha mãe sonhava que eu fosse embaixadora da ONU. E para você não achar que a minha mãe era totalmente maluca, eu vou te explicar um pouquinho sobre a dinâmica da minha família. O meu pai trabalhava sempre offshore em plataformas de petróleo, então ele teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil. E minha mãe ficava em casa comigo e com a minha irmã, cuidando da gente como dona de casa. Então, o sonho dela era que eu e a minha irmã tivéssemos uma profissão independente e de destaque. Os planos da minha mãe não deram certo. Eu não me tornei embaixadora. Porém, eu encontrei uma profissão que me fez uma mulher independente e realizada profissionalmente. E quando eu falo sobre uma carreira de sucesso, eu quero colocar em exemplos. Aos 30 anos, eu terminei o meu bacharel, mestrado e doutorado em educação e tive a oportunidade de dar aulas no Departamento de Educação na UCF, onde eu recebi prêmios por melhor pesquisa sobre o aprendizado de vocabulário para alunos com autismo. Essas experiências me renderam um convite para ser diretora da minha própria escola aos 40 anos de idade. E recentemente a escola que eu administro recebeu o prêmio de Bookkeeper of the Year. Esse prêmio reconhece aos administradores por sua excelência em manter a área financeira da escola em ordem. Então, hoje em dia, além de ser responsável por 430 alunos, eu tenho responsabilidades de liderança e gerenciamento por todos os adultos que trabalham na minha escola e a responsabilidade de administrar os recursos da minha escola. Esses recursos incluem recursos que nós recebemos do governo federal, recursos que nós recebemos da própria comunidade e doações de pais e famílias que moram na nossa comunidade. Assim como toda a administração dos professores que fazem a minha escola uma das melhores na Flórida. Aos 40 anos, eu entendo que sucesso profissional não só inclui números e recursos financeiros, também inclui qualidade de vida. Apesar de eu ser uma administradora, uma diretora de escola super ocupada, eu ainda encontro espaço na minha agenda para estar com meu filho, surfar com ele, assistir ele jogar beisebol e passar momentos felizes com a minha família. Voltando ao Brasil, aos 15 anos eu ingressei em uma escola bilíngue, Our Lady of Mercy, no Rio de Janeiro. É uma escola de imersão total em inglês. Nessa época, eu não pensava em me mudar para os Estados Unidos. Mas tudo isso mudou quando os meus pais trouxeram a mim e a minha irmã para férias na Disney e a minha mãe se apaixonou pelo lugar e decidiu que nós iríamos nos mudar para os Estados Unidos. Então eu terminei o high school aqui, junior year e senior year, e ingressei na faculdade de comunicação, porque eu queria ser jornalista. Aqui nos Estados Unidos, eu fiz o meu bacharel na Florida Southern College, que é em Lakeland, e eu tenho bacharelado em jornalismo e letras. Eu fiz o meu mestrado da University of Central Florida, que é a UCF, e comecei o meu doutorado na UF, University of Florida, e depois transferi para a UCF, onde eu me formei doutora em educação. Então, quando eu te convido a preencher o meu formulário, eu espero que você possa usar a minha experiência profissional, mas também alcançar a minha experiência como mãe, porque eu tenho um filho de 12 anos que está passando pelos mesmos desafios que você. E o desafio dele é que a diretora da escola dele e a mãe dele são a mesma pessoa. Deixa eu contar para vocês como foi o meu primeiro ano na Flórida. Foi muito desafiador. Imagine uma menina do Rio de Janeiro, acostumada com praia, amigos, escolas, se mudar para uma cidade pequena dos Estados Unidos, sem muitas liberdades e com nenhum dos seus amigos anteriores. Só para te localizar, a Flórida não é só a Disney. Eu morava em Claremont e estudava em Montverde Academy, que é uma escola particular e um internato.
Porém, eu não morava no internato, eu ia para casa todos os dias. Preconceito. Eu recebo frequentemente essa pergunta, se eu fui vítima de algum preconceito profissionalmente. E a resposta é sim. Não no high school, porém na faculdade. Houve um cenário onde um professor fez um comentário desagradável para mim depois que eu entreguei a minha redação. E ela falou: está bem escrita para um estrangeiro. Por eu ser muito nova na época, eu usei essa informação de maneira muito negativa e repensei se eu realmente gostaria de ser jornalista. Claro que esse processo de repensar durou muito pouco tempo. Graças a Deus eu tenho muito apoio em casa, pude conversar com os meus pais, pude conversar com amigos que têm influências positivas na minha vida e continuei com o bacharelado de jornalismo. E o meu conselho para você que deseja ser um profissional nos Estados Unidos é: foco e seja bom no que você faz, porque independente de onde você veio, se você entrega resultados, não há uma maneira da pessoa criar barreiras para você profissionalmente. E outra pergunta que eu recebo de colegas de trabalho é se os Estados Unidos contrata professores de outras nações. E eu tenho acompanhado esse cenário de 2024 e aprendi que existem processos que podem gerar vistos para professores estrangeiros. Então, se você quer ser educador nos Estados Unidos, preencha esse formulário que eu te explico como esse processo funciona. Só para deixar registrado, eu não posso te apoiar dentro do meu pequeno condado, mas a boa notícia é que os Estados Unidos é um país bem grande. Se você quer falar comigo sobre esse assunto, sobre como virar professor nos Estados Unidos ou sobre a adaptação do seu filho em escolas americanas, e o link está aqui na descrição e nós nos vemos no próximo vídeo.